Do CPC, olha eu aqui de novo, chachado. Pessoal, é o seguinte, hoje a nossa aula é sobre o reino Monera. Nós já terminamos vírus, viroses, e hoje a gente vai começar a falar do primeiro reino, que é o reino Monera. Vocês se lembram que os seres vivos são classificados em 5 reinos? Monera, o reino protalquitista, que antigamente era chamado de reino protista, o reino fungi, o reino plant, não é plantae, é o reino plant, e também o reino Animalia ou Metazoa. O plant também é chamado de metafita. Então, hoje nós vamos começar o estudo do primeiro reino e eu queria muito que vocês prestassem atenção aqui bastante em nossa aula, tá bom? Vamos lá? Primeiro, reino Monera. Reino Monera, pessoal, são formados por indivíduos que são unicelulares, ou seja, formados por uma única célula, e são procariontes. De todos os seres vivos, os únicos que são procariontes são os representantes do reino Monera. Professor Antena, o que é procarionte? Pessoal, procarionte é aquele em que o material genético central ele não é envolto por uma membrana, ele não é envolto pela carioteca. Então ele é chamado de ser procarionte. São somente os indivíduos do reino Monera. E quem são os indivíduos do reino Monera? As arqueias, as cianobactérias e também as bactérias. Esses aqui são os representantes do reino Monera, tá bom? Então você está fazendo qualquer questão, pessoal, qualquer questão que tiver assim, os caras são procariontes. Então é um Monera. Professor, eles são heterótrofos ou autótrofos? Existem bactérias de tudo quanto é forma. Autótrofa, fotossintetizante, quimiosintetizantes, heterótrofos e provavelmente esses aqui foram os primeiros seres que habitaram o nosso planeta. Hoje eles ocupam tudo quanto é tipo de ambiente. Ambiente aéreo, ambiente aquático, ambiente terrestre e corresponde aos seres mais numerosos. Uma vez eu fiz uma questão para o vestibular que dizia o seguinte, que no nosso corpo tem mais célula bacteriana do que célula humana. Ou seja, a quantidade de bactérias que nós temos na boca, no intestino, até no estômago, você pode ter uma bactéria chamada de Helicobacter pylorica que causa a gastrite. Então, no intestino, você tem uma ideia, pessoal, se você fizer 1 quilo de cocô hoje, tirar a água do cocô, 80% do peso desse cocô é só bactérias. Principalmente aquelas bactérias chamadas de Escherichia coli, que são as bactérias que formam aí os cloriformes fecais. Estão presentes em nossas fezes, estão presentes no nosso intestino, tá bom? Sobre a pele, estamos povoados por bactérias. Ok, então vamos lá. Primeira coisa, pessoal, eu queria que vocês lembrassem de taxonomia. Vocês se lembram das 7 categorias taxonômicas básicas? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Pronto. Um cara chamado de Oese pegou os 5 reinos e agrupou em uma categoria acima de reinos, que nós chamamos de domínios. Professor, quais são os 3 domínios? Vocês já sabem disso, eu queria reforçar, porque é um tema bastante cobrado dos vestibulares. Nós temos 3 domínios. O domínio bactéria ou eubactéria, que é representado pelas bactérias e pelas cianobactérias. O domínio arqueia, que é representado pelas arqueias, e o domínio eucária. Olha só, eucária lembra eucarionte. Então, o domínio eucária, nós temos todos os eucariontes. Os protozoários, algas, plantas, animais e fungos fazem parte do domínio eucária. Ou seja, o que esse cara fez? Na verdade, ele pegou, baseado em evidências evolutivas, em evidências bioquímicas, ele pegou o reino Monera, que é representado pelas bactérias e pelas arqueias, e dividiu em 2 grupos que ele chamou de domínios. Professor, e qual é a prova disso? Se você olhar bem para cá, pessoal, se você olhar para cá, você vai perceber que as arqueias e os eucariontes, eles têm um ancestral em comum mais próximo, mais recente. Ou seja, arqueias estão no reino Monera, junto com as bactérias, só pelo fato de serem procariontes. Mas evolutivamente as arqueias são mais próximas aos eucariontes.
Professor, o porquê disso, professor? O porquê disso? São duas provas incontestáveis. Primeiro, é que o DNA de arqueias e de eucariontes tem estonas. Professor, o que são estonas? Estonas, pessoal, são proteínas de caráter básico que se associam ao DNA para dar maior estabilidade ao DNA e que também ativam e desativam genes do DNA. Então, estonas no DNA você tem em arqueias e em eucariontes. Já foi questão de vestibular, inclusive do Enem. Segundo ponto é que o material genético de arqueias e de eucariontes, esse material genético, pessoal, ele tem trechos ativos e trechos inativos, que nós chamamos, pessoal, de introns e de exons. Os introns são aqueles trechos que vão ser deletados, que são inativos, e os exons são aqueles trechos ativos, que vão formar o RNA mensageiro definitivo. E só quem tem exons e introns são as arqueias e os eucariontes. Bactéria não tem esse negócio de exons e introns. Todo o DNA dela é ativo, o DNA das bactérias. Então preste atenção, o nome do processo que corta os introns, deletando os introns e passando os exons para fora, esse processo é chamado de splicing genético. E splicing genético você só encontra em arqueias e em eucariontes. Ok? Beleza? Vamos para frente. Segundo, o que são as arqueias? Você vai associar arqueias, pessoal, como sendo seres que vivem em condições extremas. Lógico que tem arqueias que vivem em ambientes normais, em ambientes com condições bem favoráveis para a maior parte dos seres vivos. Mas muitas arqueias vivem em condições extremas. Por exemplo, tem arqueias que vivem aqui, pessoal, em fontes termais, onde a temperatura ultrapassa os 120 graus. Galera, imaginou tu vivendo num ambiente com mais de 120 graus? A maior parte dos seres vivos morre nesses ambientes, mas arqueias foram encontradas em fontes termais. Essas manchas aqui que vocês estão vendo avermelhadas aqui, isso aqui são arqueias que conseguem viver em temperaturas muito quentes, temperaturas bem elevadas, ok? Então, vamos lá. A gente costuma dividir, pessoal, as arqueias, eu deletei aqui uma parte, a gente costuma dividir as arqueias em três grupos. Arqueias metanogênicas, arqueias halófilas e arqueias termoacidófilas. Então vamos lá. O que é uma arqueia metanogênica? É aquela que vive em ambientes que tem muito metano. Lembre-se que o metano é um gás tóxico, é um gás inflamável. Professor, que ambientes eu encontro muito metano? A gente vai encontrar em lixões, em aterros sanitários, em pântanos, em regiões alagadas. Porque o metano ele é produzido pela decomposição anaeróbia feita por bactérias. E as arqueias conseguem sobreviver nesses ambientes, ok? Arqueias halófilas. Halo com H. Halo significa sal. Filas, amigas. São as bactérias, ou seja, as arqueias, perdão, que vivem em altas concentrações salinas. Professor, mas qual é o problema de viver onde tem muito sal? Galera, é que o sal ele desidrata, galera. O cara pega carne de sol, ele pega carne fresca, salga e bota ao sol. Apesar de bactérias chegarem lá, esporos de fungos, larva de moscas, elas não conseguem se desenvolver, esses organismos, porque o sal muito concentrado mata-os por desidratação. Mas tem arqueias que conseguem viver em alta salinidade, como por exemplo o mar morto, ok? Vamos lá, continuando. Nós temos as arqueias termoacidófilas. Olha só, termo, calor, ácido de ácido. Então elas conseguem viver em ambientes muito quentes e muito ácidos, como por exemplo fontes vulcânicas. Então sempre associe arqueias como sendo mais próximas aos eucariontes e seres que vivem em ambientes extremos, ok? Tudo bem. Então vamos lá. Vamos agora falar de bactérias. Morfologia bacteriana não é um tema cobrado no Enem, porque é algo de decorar mesmo, literalmente você vai decorar o que eu vou falar agora para vocês, mas é um tema bastante cobrado em vestibulares específicos, como a UEMA, a UES, a FACID, a Nova FAP. Então esses vestibulares mais específicos podem cobrar morfologia vegetal,
Aliás, morfologia bacteriana. Me acompanha aqui, pessoal, que vai ser bem legal. Então vamos lá. Olha só. Se a bactéria é redondinha, ela é chamada de coco. À medida que elas se juntam, pessoal, elas vão formando as colônias. Por exemplo, aqui eu tenho 2 cocos, eu tenho os diplococos. Eu tenho aqui 4 cocos, eu tenho as tétrades. Até aí tudo bem, né? Aqui eu tenho 8 em forma de cubo, era para ser chamado de octades, mas é chamado de sacina. Por isso que eu estou te falando, é decorar mesmo. Essa outra aqui, ó, é uma filinha, é uma fila de cocos, que nós chamamos de streptococcus, tá? Um estrepadinho atrás do outro. E aqui eu tenho um cachinho de uvas, que nós chamamos de estafilococcus. Vamos repetir para a gente poder decorar? Redondinho, coco. 2, diplococos. 4, tétrades. O cubinho, 8, sacinas. Um estrepado no outro, streptococcus. Cachinho de uva, estafilococcus. Ok? Agora, aqui ó, em forma de bastão. Em forma de bastão, nós temos o bacilo. O bacilo mais conhecido, na verdade, são 2. O bacilo de Koch, que causa a tuberculose, que é uma doença que mata muito ainda no mundo todo. E nós temos o bacilo tetânico, que causa o tétano. Nós temos também os lactobacilos, né? Que são bactérias legais para a gente, que ajudam na fermentação do leite, na fermentação do açúcar do leite, principalmente presente aquele Yakult, que as criancinhas tomavam para evitar problemas de digestão do leite. Então, se eu pegar 2 bacilos, eu tenho os diplobacilos. Se eu pegar uma fila de bacilos, eu tenho o streptobacillus. Aqui eu tenho um bacilo flagelado. Olha o nome dele aqui, ó. Aliás, perdão, esse streptobacillus é o Bacillus anthrax. Pessoal, esse anthrax é uma doença que causa problemas respiratórios, mas que é usado como arma biológica, o antraz. Por que o antraz é usado como arma biológica, pessoal? Porque esse bacilo, esse streptobacilo, ele forma os endósporos, ele forma os esporos, que podem ser facilmente dispersados pelo ar. Não é porque ele é letal, não é porque ele mata muito facilmente, mas ele vai debilitar a população e facilmente ele se espalha pelo ambiente, ok? Aqui eu tenho um em forma de vírgula, é o vibrião. O vibrião da cólera é um dos mais conhecidos, porque a cólera é uma doença que mata a pessoa por desinteria e por vômito. A pessoa passa, quando tem cólera, que você adquire essa bactéria ingerindo água e alimentos contaminados. Uma pessoa que tem cólera, essa pessoa ela vai vomitar bastante, vai também fazer muito cocô. É um cocô com água, é um cocô com a água meio que esbranquiçada, chamada fezes em pó de arroz. Então a pessoa morre vomitando e defecando, morre desidratada entre 4 a 7 dias, um adulto. Ok? Aqui, se você tiver ó, em forma de cobrinha, você tem o espirilo. Essa daqui é muito famosa. Helicobacter pylori. Essa bactéria aí, pessoal, ela é responsável por 70% dos casos de gastrite. Antigamente, que a gastrite é aquela inflamação na parede do estômago. Antigamente se achava, pessoal, que era impossível algum ser vivo conseguir sobreviver ali no estômago. Então ninguém associava a gastrite com um ser vivo. Até que descobriram essa bactéria recentemente, há uns 15, 20 anos atrás, descobriram essa bactéria vivendo no estômago. E aí depois passaram a associar a presença dessa bactéria com casos de gastrite, de inflamação na parede do estômago. Então é uma bactéria que consegue viver no pH muito baixo, pH em torno de 1,5 a 2, que é o pH do estômago. Se for uma cobrinha, é o espirilo. Se for uma cobrinha mais enroladinho, é a espiroqueta. Olha esse nome aí, Treponema palido. Treponema, lembra trepar. É para poder decorar, né? Para aprender. Então, Treponema palido, pessoal, esse cara aí, tá até naquela música, um Zé Ramalho, que é meu treponema, não sei o quê. Esse Treponema palido, ele é a bactéria que causa a sífilis, que era uma doença
era uma infecção sexualmente transmissível muito comum há algum tempo atrás. Hoje as pessoas ainda pegam sífilis, mas antes era muito mais comum. Legal? Hoje tem antibiótico que mata essa bactéria facilmente. Tem uma outra espiroqueta também muito conhecida, e essa sim cai demais nos vestibulares, que é a Espiroqueta interrogans, que é uma bactéria que causa a leptospirose, que é aquela doença associada à urina de roedores, à urina de ratos. Ok? Pessoal, antes de falar de endósporo, você vai pegar o seu celular agora. Vamos lá, pega teu celular e tira aqui ó, uma selfie na vertical ou na horizontal e publica no teu story. Só que na hora que você for publicar, você vai me marcar, @Billfortes, e vai marcar também o CPC, que nós vamos divulgar no nosso story, para a gente mostrar que nós estamos fortes aqui, unidos, juntos, para superar todas as dificuldades. E logo, logo estaremos juntos presencialmente, né? Corpo físico ali em sala de aula, que chegou a me arrepio todo, uma saudade danada. Então tira a foto aí, tá bom? Se for possível, obrigado pelo carinho e marca a gente aí no Instagram. Então, endósporos ou esporos. Professor, o que são endósporos ou esporos? São formas de resistência bacteriana. Como assim? Primeiro, não são todas as bactérias que formam endósporos, mas as bactérias que conseguem formar endósporos ou esporos são aquelas bactérias que se encontram em um ambiente que não é favorável. Então, quando ela está num ambiente que não é favorável, ela produz sobre si, ela amputa parte dela e produz sobre si uma camada resistente, uma crosta, que vai proteger das condições ambientais diversas. Ela reduz o metabolismo, ela fica em estágio de latência e ali ela fica por um bom tempo, podendo também ser dispersada pelo ar, pela água, por animais. Agora entenda, ó, vamos lá, o que é endósporo ou esporo? Primeira dica, não é uma forma de reprodução de bactérias. Por quê? Quando a gente fala de esporos nas plantas, a gente associa com uma forma de reprodução. Quando a gente fala de esporos em fungos, a gente associa com uma forma de reprodução. Mas aqui é uma forma de resistência bacteriana às condições adversas do meio. Resistência bacteriana. Ela fica no estágio de dormência, com metabolismo baixo. Chegou no ambiente favorável, o esporo eclode e a bactéria começa a se reproduzir. Ajuda também na dispersão da bactéria. Lembra por que eu te falei que o antraz é usado como arma biológica? Não é porque ele é letal, é porque a bactéria do antraz produz esporos que são dispersados pelo ar. Então basta uma pessoa numa estação de trem contaminada que ela consegue dispersar esses esporos aí facilmente pelo ar, ok? Vamos para frente. Uma das bactérias que forma esporos para poder evitar que ela tenha contato com o ar é a bactéria com oxigênio, é a bactéria do tétano. Bactéria do tétano, ela é anaeróbia estrita. Anote isso que cai demais nos vestibulares. Bactéria do tétano não pode ter contato com o oxigênio, que ela morre. Quando você se corta, a bactéria do tétano vai para os músculos, regiões com pouco oxigênio, aí lá ela consegue se multiplicar. Essa bactéria lá nos músculos começa a liberar uma toxina, e essa toxina começa a fazer com que teus músculos tenham espasmos, que o teu músculo começa a se contrair bruscamente, inclusive contrai tão bruscamente a musculatura que chega a rachar a musculatura, a rasgar os músculos. Os ossos racham, os ossos quebram, por isso que ela também é chamada de doença quebra-ossos. A coluna, você pode contrair tanto a musculatura das costas que a coluna vem a quebrar, o indivíduo fica paralítico, pode vir até a morrer. Então, muita gente, inclusive talvez você, ao se cortar, tenha colocado água oxigenada em ferimentos. Primeiro, não faça isso mais. Por quê? Porque a água oxigenada em contato com o nosso sangue, em contato com o ferro do sangue, ela produz radicais livres. E esses radicais livres podem oxidar a membrana das células, levando ao envelhecimento celular. Pode danificar o DNA, favorecendo aí o surgimento de câncer. Então não coloque mais água oxigenada em ferimentos. Tudo bem? Mas por que as pessoas colocavam água oxigenada em ferimento? Como é que isso pode ser cobrado em vestibular? Então essa água oxigenada,
lá no nosso sangue, ela reage com uma enzima chamada de catalase ou peroxidase. Essa enzima, pessoal, ela está presente dentro de organelas chamadas de peroxissomos, que estão dentro das células. Então essa catalase ou peroxidase quebra a água oxigenada em água mais oxigênio. E esse oxigênio mata a bactéria do tétano. Então o oxigênio vai matar a bactéria do tétano. Mas eu não vou mais usar isso. Então como é que eu faço agora, professor? Se cortou, vá ao posto de saúde e você toma a vacina antitetânica. Professor, mas não era para tomar o soro? Não, porque os sintomas do tétano só aparecem 10 dias depois que você se contaminou. Então na hora que você chega lá, você aplica a vacina, tá bom? Se tu já tiver vacinado, é só lavar bem com água e sabão, que é o melhor antisséptico que existe. Água e sabão, água abundante e sabão, detergente. Agora, preste atenção, se uma pessoa chega a um posto de saúde já com os sintomas do tétano, ele não vai aplicar a vacina, ele vai aplicar o soro, porque o soro já tem anticorpos pronto. Lembre que a vacina demora a produção de anticorpos, o soro já tem anticorpos, a ação é imediata. Show? Beleza, vamos para frente. Vamos analisar agora, pessoal, a célula bacteriana. A célula bacteriana é essa cá que eu estou te mostrando. Analise comigo cada detalhe da célula e toma nota aí. A célula bacteriana, ela possui uma membrana, assim como toda célula tem a membrana, que é a membrana plasmática, e acima da membrana ela tem a parede celular. Pessoal, quem mais tem parede celular? Nós temos fungos com parede celular. Quem mais tem parede celular? Vai lá, fungos e plantas. Só que a composição da parede celular de fungos e plantas é diferente das bactérias. Lá nos fungos é quem? A quitina, que é um polissacarídeo. Nas plantas é a celulose, que também é um polissacarídeo. Agora, aqui nas bactérias, a parede celular delas, pessoal, é formada por um composto chamado de peptidoglicano, ok? Então, parede celular das bactérias, peptidoglicano. Peptídeo lembra peptídeos, aminoácidos. Glicano é um polissacarídeo. Então, aminoácidos mais polissacarídeos que formam um composto chamado de peptidoglicano. Legal? Toma nota aí, toma nota. Acima da parede celular existe um outro composto, que é a cápsula. Entendam, essa cápsula feita por proteínas e polissacarídeos, essa cápsula pegajosa, mucosa, está presente somente em bactérias gram-negativas. Então toma nota, cápsula bacteriana só tem bactérias gram-negativas. Gram-positivas não possuem cápsula, somente as gram-negativas. Aí vamos lá. Algumas bactérias têm uns pelinhos, chamados de fímbrias, ou pili, ou pelos sexuais. Para que servem essas fímbrias? Serve para aderir uma bactéria na outra durante um processo chamado de conjugação, que é um processo tido como reprodução bacteriana, que a gente vai falar depois sobre esse processo, tá bom? Aí vamos lá. Aqui você tem uma invaginação da membrana, que é chamada de mesossomo. Esse mesossomo, pessoal, está associado com a respiração celular. Então, nesse mesossomo, você tem enzimas que auxiliam na respiração celular. As bactérias só têm uma molécula de DNA circular que comanda o seu metabolismo, que é o DNA chamado de nucleóide, o DNA circular dessas bactérias, beleza? Vejam, mitocôndrias e cloroplasto no passado foram bactérias. Quais são as provas disso? A principal prova é que elas também têm DNA circular. E só quem tem DNA circular são as bactérias. Além desse DNA circular, uma outra prova são os ribossomos. Você já deve ter visto com o professor Tássio que os ribossomos dos eucariontes são ribossomos com organização 80S. Os ribossomos dos procariontes são ribossomos com organização 70S. Então, os ribossomos das bactérias, cianobactérias, são diferentes dos eucariontes. Então, vou repetir. Quais são as provas de que mitocôndrias e cloroplastos no passado foram bactérias?
é que mitocôndrias de cloroplasto tem igual o que tem nas bactérias, DNA circular e ribossomos 70S. Tudo bem? Outra questão, pessoal, é um flagelo. Não está presente em todas as bactérias, mas as bactérias que têm flagelo servem para locomoção. Uma dica para você, toma nota aí. Flagelo nos eucariontes. Flagelo nos eucariontes. O flagelo nos eucariontes, ele deriva dos centríolos. O flagelo nas células procarióticas não vem dos centríolos, porque elas não têm citoesqueleto, elas não têm centríolos. Vem de uma proteína chamada de flagelina. Vou repetir, proteína flagelina. Agora toma nota aí. Eucarionte tem citoesqueleto. Eucarionte tem organelas membranosas no citoplasma, como por exemplo o retículo endoplasmático liso, rugoso, o complexo golgiense. Bactéria não tem citoesqueleto, bactéria não tem organelas membranosas. Célula eucariótica, ribossomos 80S. Célula procariótica das bactérias arqueias, ribossomos 70S. Outra questão aqui, pessoal, para finalizar a bactéria, a célula, são os plasmídeos. Plasmídeo corresponde a quê? Corresponde a um DNA circular extra que tem relação com a resistência a antibióticos. Então, nem toda bactéria tem plasmídio, mas as bactérias que possuem plasmídio, ele está associado à produção de substâncias que conferem resistência a alguns tipos de antibióticos. Legal? Show? Ok, vamos lá, pessoal, vamos lá. Por falar em plasmídio, eu acabei de falar para vocês, anota aí, plasmídio, resistência a antibióticos. Tem gene que confere resistência a antibiótico. E uma bactéria pode doar o plasmídio para outra, pelo processo chamado de conjugação, deixando essa outra bactéria resistente também àquele antibiótico. Uma coisa legal é na produção de indivíduos transgênicos. Por exemplo, eu vou produzir uma bactéria transgênica, eu vou transferir um gene humano para uma bactéria. Eu posso fazer isso se eu conseguir transferir aquele gene para a bactéria. E para fazer a transferência de genes, pessoal, geralmente a gente usa um vetor. E esse vetor para transferir o gene pode ser o quê? Um plasmídeo. Então, o plasmídeo, ele pode atuar na transferência de genes. Essa é a importância das bactérias. Atua aí na biotecnologia. Por exemplo, eu pego aqui o plasmídeo, aí eu corto bem aqui, ó, e aqui embaixo o plasmídeo com uma enzima de restrição. Eu pego o gene humano, tá aqui o gene humano, e eu pego esse gene humano e ligo aqui ao plasmídeo através da enzima DNA ligase. Pronto, tá aqui, eu tenho um plasmídeo que tem um trecho que não era dele. Eu tenho um plasmídeo, um DNA recombinante. Aí esse plasmídeo eu coloco ele na bactéria, então ele vai levar aquele gene para a bactéria. Tá bom? Legal? Beleza? Show! Muito bom. E para finalizar aqui, pessoal, vamos falar sobre o método de Gram. O método de Gram é para você diferenciar se a bactéria é Gram positiva ou Gram negativa. Esse Gram é um corante que se liga à parede celular. As bactérias Gram positivas, elas têm a parede celular bem espessa, bem grossa. Então, como esse corante de Gram se liga à parede, ela vai reter muito corante, vai ficar com a cor roxa. Então, bactéria Gram positiva, não tem cápsula, só tem a parede, ela retém muito corante, ficando com a cor roxa. Bactéria Gram negativa, ó, aqui embaixo, veja que a parede celular dela, que é esse rosinho aqui, a parede celular dela é fina, aqui é grossa na positiva, nela é fina, então ela absorve pouco corante, a Gram negativa, tá bom? E acima da parede ela tem a cápsula, isso aqui ó, é a cápsula. Gram positiva não tem cápsula, Gram negativa tem a cápsula. O que você tem que levar para o vestibular? Positiva retém muito corante, fica com a cor roxa. Negativa retém pouco corante, fica com a cor azul, perdão, com a cor vermelha, com a cor rosa, tá bom? Aí, olha para cá, ó, olha para cá, o método de Gram. Bactérias Gram negativas, elas têm a cápsula.
Essa cápsula faz com que elas sejam resistentes à penicilina. A penicilina foi o primeiro antibiótico, vamos ter na próxima aula uma discussão profunda aqui sobre antibióticos. Foi o primeiro antibiótico que foi produzido, foi a penicilina. E a penicilina, ela destrói a parede celular da bactéria, tá bom? Penicilina destrói a parede celular da bactéria. Então a bactéria que é positiva, ela perde a parede e ela morre. A bactéria que é negativa, ela perde a parede, mas ela não morre. Por que ela não morre? Porque ela tem a cápsula que evita que ela estoure. Outra coisa, as bactérias gram-negativas são mais patogênicas, elas causam mais doenças em nós. Por que elas causam mais doenças, professor, na gente? Não entendi. É porque as gram-negativas, essa cápsula, dificulta a ação dos glóbulos brancos nela. Essa cápsula dificulta a bactéria, de ser fagocitada pelos macrófagos, pelos glóbulos brancos. Então elas causam mais doenças em nós. Então vamos lá. Gram positiva se colore mais intensamente pelo método de Gram. Gram negativa se colore menos intensamente pelo método de Gram. Gram negativa tem a cápsula. Gram negativa eu não posso usar a penicilina, ela é resistente à penicilina. E a maior parte das doenças que nos aflige, doenças bacterianas, são causadas por bactérias gram negativas. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Estou esperando aí, ó, olha aqui, vamos lá, deixa eu botar aqui, deixa eu dizer, estou esperando você tirar a foto aqui, marcar, publicar no seu story, me marcar e marcar o CPC, tá bom? Vamos mostrar que nós estamos juntos, que nós somos fortes. Qualquer dúvida, por favor, mande para o meu WhatsApp, ou então para o meu Instagram, ou então no nosso plantão de dúvidas. Um beijão para vocês e até a nossa próxima aula. E se liga aí que a aula foi show!